Amados irmãos e irmãs, então vamos dar início a mais um encontro, onde nós vamos falar da singularidade da Santa Missa, o santo sacrifício da Santa Missa. Falar desse assunto causa muitas vezes um pouco de constrangimento em algumas pessoas. Mas para podermos falar dessa singularidade da Santa Missa, nós vamos falar um pouco do Concílio Vaticano II. O que foi o Concílio Vaticano II? Com o Concílio Vaticano II, a Igreja abriu as portas, as janelas da Igreja, para que o povo tivesse uma participação melhor na Santa Missa. Antes do Concílio Vaticano II, a missa era celebrada em latim, o padre ficava de costa, o povo rezava ali o seu terço, o seu rosário, sua novena, e o padre celebrando em latim. Com o Concílio Vaticano II, então, deu-se essa abertura na igreja, onde o padre podia celebrar com a língua vernácula, celebrar de frente para o povo participar daquela Santa Missa, com as suas respostas. No seu momento, o povo também participar da Santa Missa. Mas o que acontece, amados irmãos e irmãs? Com o Concílio Vaticano II, dando essa abertura, começou a acontecer muitas bagunças dentro da Santa Missa. Muitas enculturações foram colocadas na missa. Muitas coisas foram preenchendo alguns padres, algumas equipes de liturgia, querendo incrementar a missa, sendo que a missa é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. A missa ela deve nos levar a esse ápice, levar a essa intimidade com Deus. E percebemos que houve ali uma certa confusão. Então essa diversidade que nós vemos aí de tantos modos de se celebrar a Santa Missa. Um exemplo muito grande são esses vários modelos de missa que são celebradas aí. Missas sertanejas, missas gaúchas, missa de cura e outros tipos aí de missas que são celebradas. Infelizmente, muitos sacerdotes também perderam um pouco o foco. O Cristo que antes era o centro, perdeu o centro para o sacerdote, a pessoa do padre. O Cristo que antes tinha que aparecer, não está aparecendo, mas aparece aquele que celebra aquela missa. Então, a missa se torna ali o local onde o povo, a massa vai, o grande número de pessoas vai, porque é a missa do padre A, do padre B, é aquela missa animada, é a missa que agrada fulano, agrada ciclano. Mas a missa deve ser respeitada, o rito da missa deve ser respeitado. O Vaticano II, ele até nos fala que nós precisamos respeitar o rito da Santa Missa. Não podemos ferir o rito da Santa Missa. Um exemplo, muitas pessoas me procuram para celebrar a missa de cura. Eu já celebrei a missa de cura de uma maneira errada, onde eu pegava o rito da missa e quebrava. Eu começava a missa e dentro da Santa Missa eu rezava, eu conduzia uns momentos que não é da missa. O rito eu quebrava. E com o tempo, estudando, lendo muito, aí eu comecei a perceber que realmente eu estava errado. O que fiz? Celebro as missas? Celebro. Mas meia hora antes da missa, eu faço um momento de oração com a comunidade. A partir do momento que eu faço o sinal da cruz para iniciar, é o rito que eu celebro. É o momento de celebrar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não é um momento de alegria, é um momento de festa, é um momento do Senhor. A festa, sim, do Senhor. Então, nessas missas enculturadas, nós percebemos muito aquilo que não é sagrado acontecer. Invenções dentro da Santa Missa, invenções dentro da liturgia, até mesmo em músicas. Músicas que não são litúrgicas sendo cantadas. Então, esta singularidade da Santa Missa levou a tudo isso.
esses vários estilos de missa, onde muitas vezes o centro deixa de ser o Cristo, o sacerdote, a pessoa do padre ali naquele momento, não o persona Christi, mas a pessoa daquele padre que aparece. No Código de Direito Canônico, número 214, nos diz assim: os fiéis têm o direito de prestar culto a Deus, seguindo as determinações do próprio rito, aprovado pelos legítimos pastores da igreja. Ou seja, os fiéis, ao irem à igreja, eles têm o direito de receber a missa da igreja, e não a missa do padre. Então, a partir do momento que eu vou à missa, para a missa daquele padre, eu não estou seguindo aquilo que a igreja pede. Volto a dizer, infelizmente, eu, padre, nós padres, pecamos nesse sentido, porque nós começamos a querer tomar o lugar de Cristo. E Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será entregue, que será derramado por vós. Façam isso em memória de mim. Então, o sacerdote, naquele momento que ele está ali no centro do altar, não é mais um homem que está ali, é o Cristo que está ali. Por isso, a missa, nós celebramos estes dois momentos, né? Na missa, a missa celebrada ela é a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Todas as enculturações que vão contrário a isso, deixa de ser o foco principal, que é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, quando nós vamos à Santa Missa, falava no encontro passado, nós vamos para essa intimidade na Santa Missa, nós temos que nos preparar, nós temos que ir com o coração preparado para a missa, porque nós vamos para esse momento onde Jesus se faz presente pelas mãos do sacerdote. Às vezes aquele sacerdote que não está celebrando dignamente ali, porque está celebrando a sua missa, mas na hora que ele consagra, é o Cristo que consagra. Falava no encontro passado isso. Não é o padre, é Jesus que consagra. Se eu tenho uma mágoa com um padre, não é o padre X que eu tenho uma mágoa que vai estar ali, mas é o próprio Cristo que transforma aquele pão e aquele vinho no seu próprio corpo e sangue e nos oferece para a salvação. Ele nos dá aquele alimento como alimento de salvação. Então, essa enculturação que nós acompanhamos muitas vezes, tanta enculturação, tanta coisa sendo colocada, tanto estilo de missa, confunde a cabeça dos nossos fiéis leigos. Um exemplo, quando nós vamos celebrar nas comunidades rurais, no interior, lá na roça, naquela capelinha pequena, vem lá o senhorzinho na sua humildade, com um chapéu na cabeça. Quando ele chega na porta da igreja, a primeira coisa que ele faz é tirar o chapéu e colocar pendurado lá fora da igreja, porque ele sabe que dentro da igreja é um lugar de respeito. E se eu chego de chapéu para celebrar uma missa, eu estou ferindo aquela fé daquele humilde, daquela pessoa humilde que está ali. Porque ele começa a pensar, poxa, mas eu sou leigo e faço isso, mas o padre está de chapéu, o padre está fazendo isso. Aí a gente começa a pensar, quem está certo? Também, irmãos e irmãs, nós olhamos esses escândalos acontecer não só nas comunidades rurais, nas grandes cidades, as grandes capitais, alguns missas que se tornam show, perde totalmente aquilo que é o sagrado. Então a gente, neste quarto encontro, quando eu falava da polêmica que esse encontro poderia dar, é nesse sentido. Nós muitas vezes, nós sacerdotes, pecamos muito, porque nós queremos celebrar a nossa missa. E muitas vezes fazemos aquilo que é a nossa vontade. Nós queremos fazer aquilo que nos agrada. E não é por aí. Acho que nós temos que começar a celebrar a missa da igreja,
a missa de Cristo. Nós temos que ser ali o instrumento de Cristo. Eu peço aos irmãos sacerdotes, caso vejam, que não vejam isso como um ataque, pelo contrário, mas para que nós abramos os nossos olhos, para que nós sejamos fiéis à igreja, para que nós possamos celebrar a missa da igreja. Se você quer fazer o seu momento de oração, reúna com os fiéis. Se você quer celebrar com o povo, quer um momento cantando com o povo, dançar com o povo, vá para o salão da paróquia, faça isso. Mas no momento da Santa Missa, respeite a liturgia, respeite aquilo que a igreja pede, que nós possamos respeitar. A única autoridade que poderia aprovar qualquer modificação dentro do rito da igreja, a não ser, aliás, a única autoridade é a Santa Sé, que pode fazer alguma modificação. Então, nós vemos no Vaticano II, não teve essa abertura para essas enculturações, não teve essa abertura para para se criar coisas na missa. O rito está lá. O Concílio Vaticano II abriu para que estivéssemos próximos do povo. E, com o passar do tempo, nós começamos a tomar conta de tudo. Então, amados irmãos e irmãs, que vocês, irmãos sacerdotes, vocês fiéis leigos, vivam o mistério da Santa Missa, celebrem com amor, com dignidade a Santa Missa, a missa da igreja. Nós, sacerdotes, olhemos os ritos a serem celebrados, não somente na missa. Tudo que nós observamos, se você for analisar de um modo geral, tudo tem um rito. Se vai ter uma formatura, tem um rito que tem que ser seguido. Se você vai num terreiro de Umbanda, lá tem rito que eles celebram também. Em qualquer local que você vai, tem um rito. Por que na igreja nós não podemos seguir o rito? Não é nós chegarmos ali engessados, porque é assim, assim, assim. Mas é celebrar com amor. É aquele rito que nós celebramos com a vida. É você se colocar ali como um instrumento de Cristo. É deixar-se ser usado por Cristo. Isso nós precisamos. Então, que esta diversidade de missas celebradas possam nos levar a refletir um pouco. Seria correto? Isso será que é correto? Vamos buscar celebrar a missa da igreja. Vamos buscar celebrar aquilo que o rito nos oferece. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você que nos acompanha, aos nossos irmãos sacerdotes, caso vejam e estejam nos acompanhando, que possamos refletir um pouco para que a missa que nós celebrarmos seja a missa da igreja. Como diz o cânon 214, os fiéis eles têm direito a prestar culto a Deus segundo as determinações do próprio rito, aprovado pelos legítimos pastores da igreja. Então, que nós celebremos respeitando este rito, porque os fiéis, eles precisam da missa da igreja e não da missa do padre. Então, que Deus te abençoe. Fica aqui o meu agradecimento a você. Compartilhe com seus amigos para que possam também beber desta fonte, possam também se formar um pouco mais. Fica aqui a minha bênção a todos vocês que nos acompanham.